Nós vamos resolver duas derivadas, uma derivada bem simplesinha, que é a derivada em relação à variável x. Perceba que eu usei aqui uma notação diferencial, né? Derivada em relação à variável x de 8x ao cubo menos 5x mais 3. E depois vamos resolver um exercício, né? um outro exemplo, que é a derivada em relação à variável x, com uma notação diferente, de 6 sobre a raiz cúbica de x mais 5 sobre 3x quadrado. A ideia aqui é o seguinte: no primeiro exemplo, que é muito simples, eu vou apresentar algumas propriedades, inclusive a derivada de funções potência, e no segundo exemplo aqui, algumas propriedades de potência, que não são propriedades de derivadas em si, mas sim de potências. No nosso primeiro exemplo, o que nós vamos usar é a conhecida como regra do tombo, né? Derivada de funções potência, que diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x de x elevado a n, o que você faz? Você repete o expoente e subtrai 1, x elevado a n menos 1. O desenvolvimento disso depende aí da definição de derivada, né? Entra aí o binômio de Newton. Ou seja, a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. E eu vou usar isso, né, nesse exemplo. Só que não só isso, nós temos também algumas propriedades que aparecem ali. Por exemplo, se eu tenho uma soma ou subtração, a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então, a propriedade operatória. Se eu tenho uma constante que multiplica uma função, eu conservo a constante e derivo a função. Então, propriedade também operatória. E algumas regrinhas básicas que todo mundo tem que gravar, né? Que a derivada de x é 1 e a derivada de uma constante é 0. Então essas coisas aparecem no nosso primeiro exemplo. Só que ele é muito simples. Vamos aplicar essas propriedades, essas regrinhas, e essa derivada ela vai ser igual a... Lembra, a derivada vai ser a derivada de cada parcela, porque eu tenho uma soma ou subtração. A derivada da primeira parcela tem uma constante 8, então conserva a constante e deriva a função. Então repete o expoente 3 vezes x elevado a n menos 1. Então, derivada de x elevado a n, n vezes x elevado a n menos 1. Então, nossa primeira parcela, menos 5 vezes, aí uma regrinha, derivada de x é igual a 1, mais, e uma outra coisa, derivada de uma constante sempre é 0, que vai ser igual a 8 vezes 3... 24x quadrado menos 5. Então essa expressão, né, essa função, é a função derivada dessa. Na verdade você faz 3 vezes 8 é 24, x quadrado menos 5, né, derivada de x é 1, derivada de 3 é 0. Bem, aí vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo nós vamos usar a mesma derivada de função potência. Só que agora aqui nós temos raízes e frações onde a potência x quadrado está no denominador. Então nós vamos usar duas regrinhas. Primeira regra são as chamadas potências de expoente racional. Quando eu tenho uma raiz enésima de x elevado a n. Isso é o x elevado a n dividido por m. Então eu transformo uma raiz em uma potência de expoente racional, que vai aparecer aqui. E percebam que todos estão no denominador, né? Então nós temos uma outra propriedade aí, que é o seguinte: quando eu tenho 1 sobre x elevado a n, isso é igual a x elevado a menos n. Então são potências, né? Potências de expoente negativo. Então nós temos dois casos: potência de expoente racional, potência de expoente negativo, que aparece nessas situações. Antes de começar a fazer a derivada, nós temos que preparar a nossa derivada, né? Então eu vou continuar aqui, ó, derivada em relação a x. Perceba que essa operação aqui, a derivação, ela não é feita ainda. Por quê? Porque eu tenho que transformar a minha raiz e o meu expoente em expoente negativo, jogá-los aí para o numerador. Lembra que a derivada de x elevado a n está no numerador, é uma função potência. Lembra que a raiz cúbica de x elevado à primeira potência é a mesma coisa que
6 sobre x elevado a 1/3. Mais, né? Mais, aqui eu vou separar a constante da potência. E nós temos uma constante aqui, que é o 5/3, vezes uma potência, que é 1 sobre x². Então perceba que eu estou, antes de começar a fazer a derivada, eu estou organizando essa expressão. E ainda não vou fazer a derivada, né? Que ainda vou organizar um pouco mais, né? Então derivada em relação a x de quem? Derivada em relação a x de 6 vezes x elevado a menos 1/3. Perceba que eu transformei a raiz em expoente racional, mas ele está no denominador, então eu subi. Mais 5/3 vezes x elevado a menos 2. Assim, essa derivada ela vai ser igual a... Bem, como são duas parcelas, né? Derivada da primeira parcela mais derivada da segunda parcela. Primeira parcela, temos uma constante que multiplica a função potência, conserva a constante, deriva a função potência. Então, repete o expoente, então menos 1/3, vezes x e subtrai 1. Menos 1/3, menos 1. Mais, né, é derivada da segunda parcela. Repete a constante, né, conserva a constante, 5/3, vezes deriva a função, repete o expoente, menos 2, vezes x elevado a menos 2, menos 1. Aí nós montamos, né? Nós montamos a nossa derivada. Agora é só fazer as continhas. O que vai ser isso, né? 6 vezes menos 1/3, mais com menos é menos, 6 por 3 é 2, então é menos 2. Vezes x elevado a menos 1/3, menos 1. Tirando o mínimo, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 1. Então, menos 4/3. Aqui, mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. Menos 10/3 vezes x elevado a menos 2, menos 1, menos 3. Que vai ser igual a... Bem, agora vamos começar, né? Nós já fizemos a derivada, começar a aplicar as propriedades de potência. Lembra que os expoentes negativos, né? Eles descem para o denominador. Então aqui vai ser menos 2, então, menos 2 dividido por x elevado a 4/3, menos 10/3 vezes 1 sobre x a terceira. Perceba que aqui eu joguei o x elevado a menos 4/3 direto para cá. Aqui eu só joguei o x elevado a menos 3, montando uma fraçãozinha, né, usando essa propriedade. E agora, né, finalizando aí a nossa derivada, isso aí vai ser igual a menos 2, né? Lembra que o x elevado a 4/3, usando essa propriedade, é a raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Então, raiz cúbica de x elevado à quarta potência, menos, né? 10 vezes 1, 10, menos 10, dividido por 3x ao cubo. Então essa expressão aqui, menos 2 sobre a raiz cúbica de x à quarta, menos 10 sobre 3x ao cubo, essa expressão é a função derivada dessa expressão, ok? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal. Obrigado.